Nós agradecemos ao Senhor essa oportunidade de estarmos aqui. Quando nós viemos servir ao Senhor nessa região, o Junque aqui, Monjolinho foi um dos primeiros locais que nós passamos uns dias dando ensino sobre a igreja local. Isso nos anos 67. Nós estamos agora em 2020, já faz bastante tempo. Muitos fatos têm ocorrido, inclusive a mudança do local, né, que era do outro lado, aqui do córrego, para esta localidade. E durante os anos tem aumentado as facilidades aqui para melhorar a possibilidade desses encontros aqui. Então é um prazer estar aqui novamente. E nesses dias nós queremos olhar um pouco sobre Tiago, este servo de Deus, que escreveu uma carta e que leva o seu nome. Nós vamos ler então na carta Tiago, e vamos ler um verso apenas, que é o primeiro. Tiago, capítulo 1 e verso 1. Lemos assim, então: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saudações. Nós queremos, primeiramente, notar alguma coisa sobre o nome de Tiago. Nós temos vários assuntos que, na medida do possível, nós vamos procurar tratar nestes dias, mas a primeira coisa que nós vamos notar é a respeito do seu nome. No original, a palavra é aquela que nós bem conhecemos desde o Velho Testamento. É Jacó. Tanto o hebraico como o grego em que foi escrito o Novo Testamento tem aqui, em vez de Tiago, Jacobos, e que é traduzido em português Jacó. Não só em português tem esse modo da tradução, Tiago. Em inglês também, até um pouco mais diferente, o nome é James, como se fosse Jaime, né? James. Mas a palavra é realmente Jacó. E nós queremos notar isso não só por uma curiosidade, mas porque tem os seus benefícios para nós entendermos bem o seu nome. E na medida que nós vamos conhecendo melhor esta pessoa, nós vamos apreciar mais o que ele escreveu. É sempre assim. Se nós conhecemos o escritor de algum livro, nós podemos apreciar, compreender melhor aquilo que ele escreve. E é assim também na palavra de Deus. Na medida que nós podemos e procuramos conhecer estes que foram, como diz a palavra de Deus, homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. E na medida que nós conhecemos estes homens separados, nós podemos notar e apreciar a razão de certos assuntos, certos fatos que são mencionados. Então nós estamos começando a olhar pelo seu nome Tiago, que realmente significa Jacó, falando na tradução que nós temos desde o Velho Testamento, deste nome. É interessante nós notarmos, e nós vamos ler no livro de Gênesis, a razão do nome. Quando fala-se em Jacó, Gênesis capítulo 25,
grande parte dos irmãos aqui presentes já conhecem. Às vezes até os meninos na escola dominical já tiveram lições neste personagem bíblico, não é? Jacó, Esaú, seu irmão, depois Jacó. E vamos ler em Gênesis 25. Gênesis 25, versos 24 até 26. Cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e tudo como uma veste cabeluda. Por isso, chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 40 anos, quando os gerou. Então nós temos aqui o que veio a ser a característica do nome de Jacó. Eram gêmeos, e ele nasceu em segundo lugar, né? Seu irmão primeiro, Esaú, devido à sua aparência física, seu couro cabeludo, ele teve esse nome. Esaú significa peludo, cabeludo, tinha muito cabelo, tanto nas mãos, no braço, etc. Mas depois veio Jacó, e Jacó não tinha essa característica. Mas o que marcou Jacó foi o fato que ao nascer, ele estava com a mão agarrado, diz aqui, ao calcanhar do seu irmão Esaú. E por isso recebeu o nome de Jacó, e que veio a ter a ideia de suplantador. Aquele que tira vantagem sobre outros. Não é? Ele já saiu segurando no seu irmão. Um suplantador que tira vantagem sobre outros através de astúcia. Não é? E Jacó veio a ser caracterizado, então, por esta qualidade. Até que, como nós ainda vamos ver, houve uma mudança em sua vida. Nós lemos, então, deste suplantador, aquele que veio agarrado, e a ideia é ao calcanhar. Ali, certamente, onde a mão pegou, e devido à protuberância, né, do calcanhar, firmou, e então saiu agarrado ao calcanhar de Esaú. Isso veio a ser uma figura desta qualidade, de um que tira proveito por astúcia de outros. Vamos ler em Gênesis a respeito daquela profecia que ali no Jardim do Éden foi feita a respeito da obra do Senhor Jesus, quando ele veio a este mundo. Nós lemos em Gênesis 3, e nós vamos olhar para o verso 15. Aqui Deus estava passando sentenças sobre Adão, Eva e a serpente, devido aos acontecimentos que deram ocasião do pecado entrar neste mundo. Quando Satanás se aproximou de Eva, dando suas sugestões contrárias ao que Deus tinha ordenado, e eles deram ouvidos àquilo que Satanás disse,
não ao que o Senhor disse, e o Senhor passou sentenças punitivas. E dentro dessas sentenças que esse capítulo descreve para nós temos o verso 15, falando da serpente e da mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos uma profecia a respeito da semente da mulher. Essa semente, nós sabemos pela palavra de Deus, referia-se a Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que nasceu não da semente do homem, o varão, mas da semente da mulher. Foi concebido pelo Espírito Santo, o homem perfeito, sem a mancha, não herdou a natureza pecaminosa. Ele é a semente da mulher. Agora aqui, nessa profecia, em Gênesis 3, diz desta inimizade e diz que a semente da mulher, esta te ferirá a cabeça. Essa palavra ferir aqui tem o sentido original mais de esmagar. Não é só um ferimento na cabeça. É derrotar totalmente, esmagar. Mas, neste ato de esmagar a cabeça de Satanás, Satanás também tirou um proveito. Na sua maldade, no seu desejo de ser igual a Deus, e etc., como nós sabemos. E diz, e, final do verso 15, e tu, dirigindo a serpente, que era simbolicamente Satanás, a serpente personificava o inimigo de Deus e dos seus planos, Satanás. Satanás significa adversário. O outro título dele é diabo, e diabo significa enganador. Ele enganou Eva e ao mesmo tempo tornou-se um adversário de Deus. Mas este, diz aqui, cuja cabeça seria no futuro esmagada, ele por sua vez, tu lhe é este que viria como semente da mulher, uma pessoa que nasceria e que é Jesus, tu lhe ferirás, diz aqui, o calcanhar. Esse ferir o calcanhar, a ideia é picar, não é esmagar. O ato de Cristo sobre Satanás será definitivo, já é definitivo, só que ainda não chegou o tempo desta manifestação plena. Ele já é um inimigo, como nós ainda vamos ver aqui na palavra de Deus, alguns versos, mas ele já é um inimigo derrotado, esmagado. Só que a manifestação desse fato aguarda um tempo futuro. Nós já temos os efeitos no nosso tempo presente, mas ainda aguarda. Mas o que Satanás fez, ele feriu o calcanhar. O que ele fez, ele conseguiu levar os homens, sejam os gentios, seja os religiosos judeus, os líderes, como sabemos, fariseus, escribas, sumo sacerdote, ele conseguiu levá-los a tomar uma posição contrária, pediram a morte do Senhor e todos esses fatos que
a maioria aqui já sabe, ele realmente levou Cristo a sofrer, mas estes sofrimentos foi como apenas uma picada no calcanhar. Então, quando fala de ferir a cabeça e ferir o calcanhar, a palavra não expressa a mesma coisa. Num caso, quanto ferir Satanás é esmagar a sua cabeça. Quanto a ferir o calcanhar, fala de apenas uma picada. E também tem o sentido de astúcia, não? Tem o sentido, como nós estamos vendo aqui, de suplantador, que foi a atitude de Satanás. Vamos ler um outro verso que cita essa passagem aqui. Vamos ler em Colossenses. Colossenses, capítulo 2, e verso 15. Vamos ler desde o verso 13, para ligar melhor o assunto. Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula, aquele papel condenatório, não? A cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Aqui está falando da obra de Cristo na cruz. Foi uma obra que tinha em vista o perdão dos pecados, mas para poder nos perdoar os pecados, ele levou a condenação dos nossos pecados. Essa foi a obra de Jesus Cristo quando veio ao mundo. Como homem sem pecado, ele pôde substituir os pecadores. E a sua obra realizada, quando foi julgado pelo Pai, ela agora está feita, completa, satisfez as exigências divinas, nós dizemos isto, satisfez a justiça divina. Agora o que ele fez está disponível para todas as pessoas do mundo inteiro, onde quer que estejam, crendo nesse fato do que ele fez e confessando em oração a ele esse fato, a pessoa recebe o perdão gratuito dos pecados, mas baseado na obra que ele fez e nesta declaração de confiança, nesta obra divina na cruz do Calvário. Mas ele não só obteve para todo pecador, nós não somos perdoados por Deus pelo que nós fazemos, nossa religiosidade, seja o que for, nós somos perdoados pela obra que Cristo já fez, tendo sido julgado e aceito pelo Pai. E a obra dele é de valor infinito, ela abrange todos que quiserem, e então todo aquele que confessar a Jesus Cristo, a sua confiança nele como realizador dessa obra divina, reconhecendo que é pecador, essa pessoa é perdoada por Deus. Mas outra coisa aconteceu nesta obra da cruz. Nos diz aqui, no verso 15, que ele fez duas coisas. Ele despojou os principados e potestades.
São autoridades e poderes satânicos, maldosos, principados e potestades. Ele despojou estes seres invisíveis ao olho natural, porém reais, igual Satanás o é, e também os seus emissários, aqueles que ele usa aqui neste mundo. Ele, então, essas pessoas são as autoridades e poderes malignos, né? Ele despojou. Antigamente, as guerras entre as nações, e havia muita guerra naquele tempo, as nações estavam sempre lutando umas contra outras, cada uma querendo ampliar seus territórios, domínios, etc. Havia muita. As lutas eram, logicamente, totalmente diferentes do que a maioria aqui conhece, já viu, já leu, e até hoje em dia tem, nesta modernidade, né, desenvolvimento, brinquedos com celulares e outras coisas, onde existem a possibilidade de interação da pessoa simulando lutas e ataques, né, de tudo quanto é tipo. Mas naquele tempo as lutas eram mais simples, em certo sentido. Simples porque eram lutas pessoais. Realmente era corpo a corpo. Não tinha esse negócio de atirar à distância, não. Tinham flechas, né? Incendiárias e outros tipos, mas tinha que chegar perto do inimigo. Tinham seus carros puxados por cavalos, mas também tinham que aproximar do inimigo. Mas tinham suas armas, tinham armas de proteção do corpo, né? Tinham os escudos e assim por diante. Tinham suas armas. E quando uma nação vencia a outra, levava de volta para a sua terra os vencidos. Levavam os líderes destas nações. E a primeira coisa que fazia era tirar deles as suas armas. Eles eram despojados de toda a forma de equipamento que eles tivessem, seja lá quais fossem. Era tirado deles, despojados. Aquilo que usaram na batalha, eles eram despojados. A segunda coisa, eles eram expostos publicamente. Eram feitos desfilar pela capital do país, onde fosse o vencedor, os líderes, os soldados, os chefes, seja o que for, e quantos quisessem. Havia um grande show, um grande desfile, tornava-se um espetáculo público quando eram obrigados a desfilarem pelas ruas principais das cidades, ao olhar do público todo, logicamente fazendo suas manifestações, não é? E era um ato vergonhoso. Muitas das vezes desfilavam nus, não é? Para humilhar mais, envergonhar mais. Além de serem derrotados, estavam ali expostos desta maneira. Agora, a obra que Jesus Cristo fez não foi em relação aos seres humanos, mas foi contra estes principados, potestades e o seu líder, que é Satanás. E ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo ganhou uma grande vitória. Aquilo que Satanás, na sua astúcia, pensou que seria o fim de Cristo, induzindo os líderes religiosos e civis a executarem a sua pessoa cravando na cruz, eles não conseguiram tirar a sua vida porque ele deu a sua vida antes
que pudesse ser cumprido aquele prazo normal de um crucificado morrer. Quando foram acelerar a morte dos outros 2 que foram crucificados, chegaram por quebrar as pernas, causando maior dor, maior agonia e acelerando o processo da morte. Quando chegaram para quebrar as pernas de Cristo, ele já havia entregado o seu espírito ao Pai. Eles não tiraram a sua vida, apenas demonstraram os seus intentos. E Jesus havia dito: ninguém me tira de mim, eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar, poder para tornar a tomá-la. Esse poder não é apenas um poder divino, é uma autoridade, é o Criador, é a fonte da vida. Ele tinha poder para dar e ele entregou. Nós aprendemos pela palavra de Deus, ali na cruz, sabendo que todas as coisas já estavam cumpridas que ele tinha que realizar. O final foi este: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E inclinando a cabeça, expirou. Homem nenhum faz isso. Ninguém tem autoridade sobre o seu espírito. Nem enquanto está aqui, e muito menos depois de sair desta vida, quando o espírito e a alma deixam o corpo, esse corpo que nós temos, que é a adaptação da nossa vida aqui à terra, quando o espírito, diz Tiago mesmo, né, que nós talvez não vamos citar e ver, mas o corpo sem o espírito está morto. O espírito é que vivifica, né? E então o espírito não cessa de existir, nem a alma. Mas o corpo sem o espírito, ele não tem atuação de nada. Então nós dizemos, está morto. Ele não atua, não tem atividade. Ele se decompõe e assim por diante. Mas o ser humano não tem poder sobre o seu espírito. E muitas pessoas têm medo, especialmente aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Eles têm suas dúvidas, seus receios quanto aos que morrem. Uns, eu não entro nessa casa aqui, morreu alguém. Ou outras coisas eles dizem, esse é algum espírito que voltou para perturbar. E amolar. Não precisa ter receio disso, porque isto não é uma realidade. O espírito de ninguém é dominado por aquele alguém, para que depois de sair do corpo terreno, poder vir causar dificuldades ou qualquer impressão negativa sobre outros seres humanos. Autoridade sobre o espírito próprio só Cristo teve, certo? Jovens, crianças, não sejam induzidos, seja por filmes, seja por vídeos de qualquer forma, a desenvolver um temor dessas coisas. Vamos pela palavra de Deus. Vamos pelo que o Criador nos diz, o que lemos que aconteceu e especialmente o que Cristo fez. Ele entregou o seu espírito, nós vemos nas mãos do Pai. Só ele podia. Mas então, o Senhor Jesus Cristo, quando esteve ali na cruz e realizou essa obra que custou a sua própria vida, que ele voluntariamente deu para sofrer o castigo, e depois também entregou a sua alma, a sua vida na morte, para ter a experiência da morte, mas para vencer a morte. Não só tinha poder sobre o seu espírito, mas a sua morte, esse tempo de morte foi temporário, 3 dias na sepultura e ele ressuscitou novamente. Tem o poder para dar autoridade e tem o poder para
tornar a tomá-la, esse mandamento recebi de meu Pai. E assim, então, Jesus Cristo realizou uma obra que pode trazer perdão de pecados, é uma obra que trouxe à luz, quer dizer, ao conhecimento, a vida e a incorrupção, pelas boas novas, o Evangelho, e crendo em Cristo Jesus, nós estamos garantidos segurança eterna, e podemos viver nossos dias tranquilos, e mesmo diante da possibilidade da morte, porque somos seres sujeitos à morte, nós temos plena segurança no presente e na eternidade, no além. O Senhor Jesus, então, ali na cruz, derrotou a Satanás. Ali a sua cabeça foi esmagada. A vitória foi de Cristo, como aprendemos em 1 Coríntios 15, falando da sua ressurreição e outras partes da Bíblia. Mas ele derrotou a Satanás e despojou, tirou as suas armas. Ele é um inimigo vencido. Ele ainda vai atuar, a Bíblia mostra, está tudo escrito, mas ele está já derrotado. O seu final, Apocalipse 20 e outras passagens nos mostra, o seu destino é o lago de fogo, porque o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, seus mensageiros, e todos aqueles que são induzidos a seguir suas ideias e não crer naquele que nos livra da ira de Deus, a ira futura, nos livra do julgamento, do qual o inferno é um símbolo, é uma realidade do julgamento sobre o pecador que não quer aceitar a provisão de Deus gratuita, baseado só na fé, nessa obra de amor, de misericórdia divina. Mas o Senhor Jesus já despojou e ali na cruz expôs publicamente a sua vitória. Pregamos um Cristo vivo, pregamos um Cristo ressurreto, um Cristo que vai voltar para buscar aqueles que creem nele como o seu Salvador. E então nós temos aqui nesta passagem, e vamos ler mais uma em Hebreus, capítulo 2, e verso 14. Hebreus 2 e 14. Falando da encarnação, quando Jesus tomou a forma humana, diz esse verso: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E mais um verso em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, que nós vamos ler apenas um verso. Aliás, desculpe, mais de um verso. 22 em diante, aliás, 21 em diante. Assim como a morte veio por um homem, está falando de Adão, né? Romanos 5 também frisa esse fato. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. É o resultado, a sentença divina. Aqui diz, verso 22, assim como 21, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem.
E esse homem é o homem Jesus Cristo. O homem perfeito venceu a morte. Ressuscitou. Verso 22. Porque assim como todos morrem em Adão, quer dizer, devido à sua ligação com Adão, somos descendentes, é a raça humana, é a continuidade da raça humana. Ninguém pode negar esse fato, não tem como. Agora sim, também todos serão vivificados, ressurretos em Cristo, mas cada um por sua ordem, diz aqui verso 23. Cristo, o primeiro fruto, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Não importa se aquela pessoa que creu em Cristo veio a falecer. Quando Jesus voltar, os que estiverem vivos vão ser transformados, esse capítulo explica, para terem corpos não sujeitos à morte, glorificados. E aqueles que passaram pela experiência da morte, seu corpo voltou ao pó, vai ser novamente restituído suas qualidades, forças, mas agora totalmente num outro nível. Não mais sujeitos à morte, eles vão ter uma ressurreição como a de Cristo, ressuscitou para nunca mais experimentar a morte. É o que temos aqui. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando tiver aniquilado todo o império, toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Apocalipse nos dá essa sequência. Na volta de Cristo, depois de vários fatos que vão suceder, e neste período os crentes em Cristo já terão sido levados por Cristo para a sua presença, vão acompanhar com ele muitos acontecimentos deste universo, mas nós sabemos aqui então que neste final vai chegar o ponto em que Satanás será lançado no inferno. E sabe que nós como crentes vamos assistir isto? A sentença final de Satanás? Porque nós reinaremos com Cristo. Participaremos dos seus atos de vitória. Os seus inimigos serão finalmente não só despojados eternamente, mas expostos à vergonha eterna. Mas a Bíblia diz que todo aquele que crê em Cristo não será envergonhado. Romanos 10. Esta é a promessa da palavra de Deus. Por quê? Ao crer em Cristo, nós cremos no que Deus fez, no que Deus quer. Ele nos purifica o pecado. Ele nos dá uma nova vida que nos une com Ele eternamente. E quando Ele voltar, nós teremos o gozo de encontrá-lo e estaremos para sempre com Ele. Não é vergonha, é alegria, é gozo eterno. Por isso, aqueles que creem em Cristo jamais serão envergonhados por Deus, na presença de Deus. Pelo contrário, haverá gozo eterno, felicidade para sempre. Mas aqui então, convém que reine até que haja posto seus inimigos por escabelo dos seus pés. Vamos continuar agora nossos pensamentos em Jacó. Tivemos que dar esse pequeno parecer bíblico da palavra de Deus quanto a esse significado de suplantador. Nós vimos que Satanás é um suplantador, enganador,
porque Jacó tem essa qualidade bem claramente deixado na palavra de Deus, e infelizmente é o que mais nós lembramos quando fala de Jacó, né? O suplantador, o enganador. Mas nós lemos aqui na palavra de Deus, vamos olhar em Gênesis 20, vamos olhar agora o capítulo 28. Nós vamos ver rapidamente, porque eu já disse, muitos já sabem, pode ter amigos, pessoas aqui que não têm muito conhecimento, talvez não sabem. Então nós vamos explicar rapidamente uma pequena sequência na vida desse homem chamado Jacó, o enganador. Diz aqui no capítulo 28 de Gênesis que ele foi para uma região longe de onde ele morava. Ele foi a um lugar chamado Arã. Veja o verso 10 do capítulo 28 de Gênesis. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Anjos, a palavra significa mensageiros. Então, os mensageiros de Deus subiam e desciam por ela. Verso 13. E eis que o Senhor estava em cima dela, quer dizer, no topo dela, dessa escada, que tocava na terra e atingia também os céus, nessa visão que foi dada a Jacó. Verso 13, então. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse a Jacó: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E diz, e a tua semente será como o pó da terra, verso 14. E estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é esse lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Essa expressão casa de Deus veio a dar o nome a esse lugar, Betel. Betel, casa de Deus. Foi essa experiência que Jacó teve quando ele teve que, devido ao seu engano, porque ele quis a primogenitura, era uma bênção especial que Deus tinha dado ao filho mais velho numa família. Esaú desprezou valores de Deus. Esaú não deu valor àquilo que Deus havia prescrito, falado, prometido. E então, num dia, numa certa circunstância de fome, ele fez uma troca com Jacó. Jacó novamente buscando com astúcia as coisas. E ele então trocou com Jacó por um prato de comida o direito de primogenitura. Foi um desprezo a privilégios que Deus
oferecia. Mas aqui nós lemos que ele teve que fugir por causa deste plano. Sua mãe participou com ele nesse plano. E ele foi, como nós lemos, orientado por Isaac, que era temente a Deus, Isaac seu pai. Ele foi para a casa do seu tio em Harã. O tio chamava Labão. E ao sair, Isaac, já velho, sua vista já faltando, chamou Jacó, nessa despedida do verso 1 aqui do capítulo 28 de Gênesis. Isaac chamou a Jacó e abençoou, e ordenou-lhe: não tomes mulher de entre os filhos de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe. Toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe, e Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar, te multiplique, para que seja uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão. A ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã Arã. Então, nós vemos do que nós temos lido desta visão que ele teve. O Senhor falava naqueles tempos por meio de sonhos, visões. Eles não tinham a palavra escrita como nós temos para ler e aprender das coisas de Deus. E Deus tornava conhecido sua vontade por esse método. Hoje não. Hoje nós já temos a palavra de Deus, não temos que preocupar com sonhos. Tem gente que ainda, às vezes, até crentes em Cristo. Nossa, eu sonhei um negócio ruim. Nossa, será que vai acontecer alguma coisa? Não, Deus não nos fala assim. Deus nos fala e falou pelo Filho. Hebreus nos fala. E também ele nos deu a sua palavra inspirada, como já falamos no início. Homens santos de Deus falaram inspirados por Deus, o Espírito Santo. E o que nós temos aqui é o suficiente para compreendermos o assunto do pecado e como Deus nos perdoa pela fé, e depois como Deus quer que andemos como estes que creem em Cristo como Salvador, a vida cristã. E é o que Tiago vai enfatizar muito. Tiago enfatiza esse aspecto prático da vida de fé, daquele que crê em Cristo como o seu Salvador. Mas então nós temos na palavra de Deus o suficiente e necessário para orientar a fé de todo o que crê. Como encarar o mundo, como encarar as dificuldades, os problemas, como fazer o serviço de Deus, orientando os grupos locais de crentes, chamados igrejas, ajuntamentos locais. Tudo nós temos orientação. Não dependemos de revelação além do que está já revelado na palavra de Deus. Mas, tendo dito isto, e precisamos falar quando lemos destas coisas, para ninguém sair daqui com alguma ideia errada, ou achar que tem algum apoio a alguma ideia errada. Naquele tempo, Deus falava. E esse fato aqui, nós vemos o interesse de Deus em Jacó. Esta visão que ele teve nesse sono que ele teve, já pensou sair numa viagem e ter que dormir ao ar livre lá e ter como travesseiro uma pedra? Garanto que ninguém vai dormir com um travesseiro de pedra esta noite aqui. É preferível sem, né? Mas o fato é que foi assim. Era difícil. Era difícil para um que teve que deixar o pai, a mãe,
o lugar onde nasceu e foi criado por causa dos seus atos errados, por tramar o engano, fazer uso do engano para obter os seus interesses pessoais e materiais também, embora a primogenitura era uma bênção, algo espiritual sim, e parece que ele deu valor, né? Deu valor. Só que a sua conduta ainda era uma conduta de quem não estava totalmente submisso à vontade de Deus, e ele teve que aprender essa lição. Ele teve que deixar de confiar no Jacó, nas suas tramas, nos seus cálculos, nas suas ideias. Mas o fato é que nós vemos que esta revelação, naquele lugar inóspito, vamos assim falar, ele teve a noção de que Deus queria guiá-lo, de que Deus interessava por ele. É igual aqui hoje. Nós estamos aqui nesse lugar esses dias para estudar a palavra de Deus, sim. E nós precisamos sempre estar cientes, seja o ainda que não creu em Cristo como Salvador, não fez aquela definição de busca de um relacionamento correto com Deus por crer no seu Filho, que na cruz sofreu no seu lugar, ou mesmo crente em Cristo Jesus, para ter um despertamento na sua vida de que esse relacionamento com Cristo é uma coisa séria, é uma coisa divina, e Deus tem interesse em nós. O fato de termos a liberdade no nosso país e de podermos reunir assim num lugar oferecido pelos irmãos aqui do Monjolinho, planejado de várias maneiras para que pudéssemos ter dias disponíveis para tranquilamente não só ter essa comunhão pessoal, física, mas também espiritual, ouvindo a sua palavra, é porque Deus tem interesse em nós. E Jacó descobriu uma coisa que ele mesmo confessou, ele ignorava. Deus está nesse lugar e eu não sabia. Eu não sabia. Essa foi a primeira experiência, a primeira vez que Deus revelou a Jacó. E ele revelou a Jacó mostrando que ele ia cumprir os planos que ele havia falado e profetizado para seu pai, Isaque. Abrão, Isaque e agora Jacó. E Jacó tinha dito, nós vimos no início do capítulo 28, ele queria que a bênção de Abraão, aquele que Deus abençoou devido à sua fé, prometeu que a sua semente seria como as estrelas do céu e que na sua descendência seria bendita todas as famílias da terra. Esta bênção chegou até nós, através da semente da mulher, que Satanás não conseguiu impedir que nascesse e nem que fizesse a sua obra de perdão na cruz do Calvário. Então nós temos que o desejo de Isaque foi realizado, e no caminho para a casa do tio, Deus mostrou que se interessava em cumprir seus planos, e ia cumprir através de Jacó. Mas nós vamos ver um Jacó transformado. Mas nós temos aqui então o fato que Deus tem interesse. O fato de estar aqui é um privilégio. Talvez temos jovens que nem estão pensando isso, não é? Oxalá o Espírito Santo toque em seus corações e você tenha uma convicção de que Deus está nesse lugar. Não estamos aqui fazendo uma coisa por apenas fazer, um show, não. Estamos aqui para tratar das coisas divinas, eternas, importantes para aquele que ainda não creu, para crer, e aquele que já creu, importantes para saber e fazer e participar, para que possamos ser uma bênção também, individualmente, às demais pessoas. Jovens,
Essa deve ser a sua expectativa, seu desejo de como um crente, se já aceitou Cristo como Salvador, se não deve aceitar, mas sendo um crente em Cristo, aprender mais das revelações que Deus já nos deu. E ao aprender, sermos levados a uma convicção da sua vontade e que temos o privilégio durante os dias que vivermos, não só de participarmos da sequência natural da vida, em suas várias áreas, mas durante essa sequência de experiências humanas, nós possamos engrandecer a Ele. Seus planos sejam realizados. Saibamos, portanto, que Deus está neste lugar. Ele prometeu. As revelações posteriores, nós temos no Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, significa reunir no nome dele, é sob sua autoridade, porque nome fala da pessoa. Reunir no nome dele é reunir sob a autoridade dele. E se reúne na autoridade dele, deve estar submisso ao seu senhorio. Ele é Senhor. E então, nossa vida é muito importante. Não temos tempo para perder. Temos que nos dedicar às coisas necessárias. É estudar, é trabalhar, é viver, é cuidar da casa, é cuidar do serviço, é manter a vida física com suas diversas atividades legítimas, etc. Mas nunca esquecendo, eu quero que em tudo isso, através do meu andar, o meu Salvador seja engrandecido. Então, Jacó teve essa primeira experiência subindo para Harã. E essa visão que ele teve mostra o interesse de Deus para com ele. E realmente sabemos, por outras passagens que desenrolaram e estão registradas na Bíblia, como Deus usou, e deste homem vieram a ser as 12 tribos de Israel. Apenas para fixar isso, para ajudar alguém a lembrar desse fato. Aqui então nós temos Jacó subindo para Harã. E Deus falou com ele especialmente 2 vezes. Subindo a experiência da casa de Deus. Qual é o título que nós falamos que tem, casa de Deus? Betel. A experiência de Betel. A presença de Deus. O interesse de Deus. Os planos de Deus. E na casa de Deus nós aprendemos isso. É Deus falando. Não é o homem. Não são ideias humanas. São padrões divinos. E Deus revela aonde Ele está presente. Aonde Ele tem o seu senhorio em atividade. Ele revela. Se há irmãos que instruem, aquele que fale os oráculos de Deus. É as palavras que Deus tem instruído. Essas é que são expostas como estamos fazendo. E, Senhor permitindo, vamos continuar esses dias. Expondo as coisas de Deus, a sua vontade. Para que os que não saibam, estão alheios, indiferentes, sejam despertados como Jacó foi nessa ocasião. O Senhor está neste lugar, eu não o sabia. Não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Realmente ele pensou assim, porque essa escada estava ligada da terra aos céus. E no topo da escada, nós lemos aqui que é o Senhor Jeová, é o Deus eterno que estava falando. Nós temos então uma demonstração
de uma conexão com os céus da terra. E existe, mas só ela que é provida por Deus. Não é uma escada humana, é uma escada divina. E lemos em João 1, vamos ler a aplicação que o próprio Jesus fez. O Evangelho, conforme João foi inspirado a escrever, nós temos no capítulo 1, na conversão de Natanael, muitos aqui ao falar assim vão lembrar, aquele que estava assentado debaixo da figueira e Filipe, que conheceu a Jesus Cristo, queria levar Natanael e levou a encontrar Jesus Cristo. Houve uma certa conversa entre Filipe e o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, logo pelas suas palavras, trouxe uma convicção profunda naquele homem escéptico ou cético. Ele chegou a falar as palavras que vamos ler aqui. Vamos ler apenas o verso 48. Disse-lhe Natanael, aliás, 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há engano, fingimento ou dolo. Dolo é isso, engano, fingimento. Porque ele havia falado, quando Filipe falou de Jesus de Nazaré, ele falou assim, tem alguma coisa boa que pode vir daquela cidadinha, Nazaré? Aí Filipe falou, então vem conhecer esse homem que é de Nazaré. Então, verso 48, quando Jesus falou, olha que tem um israelita, esse israelita ele é sincero, ele não procura enganar, dá uma aparência diferente. Verso 48, disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do homem. Aqui nós temos o Senhor mostrando para Filipe. O Senhor mostrou sua onisciência, quer dizer, aquele que sabe todas as coisas, porque contou onde ele estava quando Filipe foi lá falar a respeito de Jesus. Mas Jesus falou para ele, depois que ele creu, não é? Natanael, coisas maiores, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do homem. Primeira coisa, o Senhor Jesus falou uma coisa absolutamente certa. Não era que provavelmente ia ou não. Ele usou aquela expressão, na verdade vos digo. Essa repetição, na verdade, quando Jesus queria frisar um fato, ele usava isto. E essa palavra não é nada mais, nada menos do que a palavra amém. No original é amém. Amém, amém. Então, quando a pessoa falava assim, ele estava falando ou descrevendo algo como certo.
certamente, não tinha dúvida nenhuma, estava confirmado, aquilo era verdadeiro, o que seria dito. E então, daqui em diante vereis o céu aberto. Não era não é que Filipe, Natanael e outros iam olhar assim e ver o céu aberto. Não. Eles iam ver, podemos dizer assim, evidências de fatos cuja expressão de um céu aberto é uma expressão, nós temos em Salmo 78, falando tu abres os céus com chuvas e bênçãos, etc. Fala da origem de bênçãos, é uma fonte de bênção, o céu aberto. Mas aqui o Senhor diz, vereis o céu aberto. Vamos ler esse verso. É nesse Salmo 78, apenas 2 versos. 23 e 24, Salmo 78. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. E continua essas expressões que nós temos aqui, falando então de favores, de bênçãos que Deus conferiu. Aqui fala do seu povo antigo, quando Deus lhes enviou o maná. Ele abriu, como temos lido aqui neste Salmo 78, fizesse chover sobre eles o maná, tivesse aberto as portas dos céus. Então fala assim de favores conferidos. E então, Natanael, da agora em diante vereis as evidências de que os céus estão abertos hoje. Deus conferindo bênçãos. E estas bênçãos, Filipe, vocês vão ver as evidências. Não era nada de olho físico. Bênçãos conferidas, e bênçãos conferidas ligadas àquele que liga os céus e a terra. É o Senhor Jesus Cristo. Essa experiência de Jacó no Velho Testamento veio a ser usado pelo próprio Senhor Jesus como uma figura de atividades da sua pessoa. Os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Hebreus 1:14 nós lemos que os anjos são mensageiros, são ministros seus, enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E então nós temos a atividade angelical também a favor dos que devem crer em Cristo como seu Salvador. Nós temos eles como os instrumentos de inspiração desses livros da Bíblia que nós temos, especialmente também o Novo Testamento. Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 3, toda a Escritura é divinamente inspirada. Deus movendo, e ela diz, Gálatas, foi dado a lei, Paulo falou aos Gálatas, a lei, todas aquelas instruções, estatutos, juízos, foi dado pela mediação de anjos e colocado na mão do servo de Deus, Moisés. Os anjos em sua atuação, mas hoje nós temos, desde o Novo Testamento, esses servos enviados, ministros seus, e entre eles Tiago, cuja carta estamos começando a analisar. Mas Natanael, certamente daqui em diante vereis o céu aberto, favores conferidos,
e os anjos de Deus. Uma comunicação dos céus com a terra. E isso hoje é feito através de Cristo, do que esse quadro de Jacó, experiência desse quadro é uma figura. E nós lemos na palavra de Deus em 1 Timóteo 2 e 3. E em nenhum outro, nós lemos desse que é mediador. Não tem nenhum outro mediador entre os céus e a terra, a não ser Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, versos 3 e 5. Em nenhum outro há salvação, porque entre os céus e a terra nenhum outro mediador há. A não ser Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Amigo, não tem conexão com os céus aqui da terra, a não ser Jesus Cristo? Às vezes nós ficamos, tanta gente aqui esses dias com seus celulares correndo para aqui, para ali, ou onde sabe que tem um sinalzinho, vamos ver se tem ligação, né? Ver se a internet, o sinal alcançado, porque aí põe em contato. Mas entre os céus e a terra, entre Deus e o homem, só existe uma conexão. É Jesus Cristo, homem, esse que fez a obra que envolveu dar a si mesmo, em preço, por causa do assunto do pecado e sua condenação. Ele deu sua vida, pagou um valor alto. Não é ouro nem prata, diz Pedro, primeira carta, primeiro capítulo. Fostes resgatados da vossa maneira de ver, não é com ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Na verdade, conhecido em outros tempos, antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Ah, meu amigo, se você ainda não creu em Cristo, essa é uma pessoa divinamente planejada, preparada, a obra realizada, e hoje neste lugar aqui, 22 de fevereiro de 2020, você está tendo o privilégio de saber que Deus interessa em você e queria que você ouvisse mais uma vez essa noite essa mensagem. Deus está neste lugar. Sua palavra está neste lugar. Mas então, o Senhor Jesus falou deste fato, das bênçãos divinas conferidas, figura do céu aberto. E estas bênçãos fluem do céu para a terra, através daquele que no sonho, a visão de Jacó estava no topo, mas que nós sabemos já veio a este mundo. Quando ele estava aqui neste mundo, o céu foi aberto e o Pai falou, pelo menos 2 vezes, este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. O céu aberto. Deus manifestando, Deus falando de bênçãos, o seu Filho na terra. Mas um Filho em quem ele tinha prazer, por quê? Porque veio fazer uma obra que permite Deus perdoar o pecador e não condenar eternamente. E você precisa dessa salvação, senão ele não teria vindo. As religiões do mundo não valem nada, amigo. As ideias humanas não têm nada a ver com esse relacionamento com os céus. É o que vem de lá, é o céu aberto, de onde flui as bênçãos de Deus, e são através do mediador, o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos vendo até hoje, como Jesus falou para Natanael, daqui em diante vereis. E nós estamos vendo evidências. Temos muitos irmãos e irmãs sentados aqui que converteram não faz muito tempo, não é verdade? Tem uns aqui que já faz muito tempo, mas tem outros que faz menos tempo. E oxalá esta noite que ainda não creu, venha crer, e seja hoje o dia da sua salvação.
crendo na provisão divina, crendo nesse Deus que mostra interesse por você, e você está ouvindo sua palavra, e Ele quer que você torne participante dos seus planos, não só de ouvir e crer, mas também de fazer a sua vontade, servi-lo enquanto viver, enquanto espera ser transferido para uma outra área, a área celestial. E ali vamos continuar servindo. Ali a glória do Senhor será visível. E os seus servos o servirão. Vamos continuar lá, se estivermos fazendo algo aqui. Mas nós precisamos falar mais e... Quanto? 9. Então nós temos que parar. Eu queria falar, e nós vamos falar, Senhor permitindo, sobre a segunda visão de Jacó. Ele, ao subir, teve a experiência de Betel. Ao descer, a de Penuel. E nós vamos ver os acontecimentos aí. São acontecimentos importantes. Porque quando eu digo mais uma vez, quando nós mesmo como crentes em Cristo, lemos ou ouvimos de Jacó, nossa mente vai para esse fato inicial da sua vida. Mas nós precisamos ver fatos depois desta parte inicial. Parte depois que Deus lhe revelou, quando ele voltava depois de 20 anos, lá na casa do seu tio Labão, o Senhor lhe disse, volta. E aí ele começou a sua volta. E nós vamos ver o que aconteceu, porque Deus mudou seu nome. Quem não sabe do novo nome de Jacó? Pode responder? Israel. Príncipe com Deus. Príncipe com Deus. Será que Maria e José, vamos ver comigo Mateus 13 e 55 para terminar. Vamos apenas fazer uma pequena ligação dos assuntos aqui. Mateus 13 e 55, de manhã, o Senhor permitindo, vamos olhar. Versículos 53 a 55, para ficar uma sequência de pensamentos aí. Mateus 13, 53 a 55, e aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, donde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos? Tiago, José, Simão, Judas e 56, não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Escandalizavam, criticavam, faziam um pouco o caso nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. O Senhor Jesus
como a Bíblia registra aqui, ele teve mais irmãos e irmãs. Aqui nós temos o nome dos 4 aqui: Tiago, José, Simão e Judas. Não deu o nome das irmãs, mas tinha que ser no mínimo mais de 2, porque senão não podia usar o plural, né? Se é só uma irmã, é no singular, irmã. Mas quando fala irmãs, é sempre mais de uma, né? Eles estavam criticando como se a origem humilde de Jesus tivesse algum valor para tirar o valor das coisas que ele fazia. Ele não é o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe, que diz? Ele é o filho do carpinteiro. Não se chama Maria, sua mãe, e seus irmãos. E então procuravam desfazer do seu valor as coisas que falava e as coisas que dizia, porque ele estava ensinando parábolas. Nós vimos o verso 53, depois no verso 54 ele ensinava nas sinagogas e todos maravilhavam da sua sabedoria e do seu poder, as maravilhas. Maravilhas é um nome que se aplica aos milagres, né? São sinais, maravilhas, prodígios. Eles estavam admirados. Eram sinais da sua deidade, o fato que ele é Deus. Mas o que nós queremos frisar para terminar é esse fato da sua família mencionada aqui. Não menciona José aqui, e outras passagens nós vamos ver isso, quando fala da família. Esse fato da ausência do nome de José depois de um certo início leva a pensar que ele havia falecido. José, aquele com quem depois do nascimento do Senhor Jesus foi realizado o casamento, né? No início ele era apenas noivo, desposado com Maria. O anjo falou: não temas receber Maria como tua esposa. O que nela está gerado não é de origem errada, não. É do Espírito Santo. Vai ter um filho, você vai falando com José, por o nome de Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. E assim nós lemos dessa família. Mas depois de um certo ponto na história, não sabemos qual, José não é mencionado e desse fato se supõe que ele havia falecido. Mas o que nós queremos frisar é que o fato de quando eles tiveram esses filhos. Será que Maria era da descendência de Davi? Nós aprendemos que José era da descendência de Levi, ele era levita. Um homem instruído nas coisas de Deus e participava dos serviços daqueles tempos, levita. Será que puseram o nome no filhinho que nasceu, o nenenzinho de Jacó? Pensando nele como suplantador ou príncipe com Deus? Pode responder. O que vocês acham? Príncipe com Deus. Que desejo bom, muitas vezes, pais que conhecem as coisas de Deus, às vezes põem nome nos seus filhos, por causa de uma boa imagem que se tem desse ou daquele servo, né? Quem trabalhou na obra e assim por diante, não é? E eu creio que foi assim com Maria e José. Quando este menino nasceu, puseram o nome de Jacó. Certamente pensando
no significado que ele teve depois da sua experiência com Deus e tornou-se um príncipe com Deus. Só isso até aqui esta noite. Amanhã, o Senhor permitindo, continuaremos. Amém.